Vamos iniciar agora a nossa aula de resolução de questões de orações. Questões da banca COSEAC. Qual é o foco da aula? É ver como a banca cobra e rever o conteúdo. Lembrando que a aula anterior foi uma aula só de orações. Então, nós estudamos orações primeiro para depois fazer questões. Se você ficar com dúvida, precisa voltar e rever a aula de orações para depois vir para a aula de questões, tá bom? Então vamos lá. Relembrando, eu sempre falo isso e vou repetir. Olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto. Muito longo. Mas o que que você precisa fazer? Ler o comando da questão. Por quê? Porque é isso que importa. Às vezes você não vai precisar do texto. Muitas vezes, na verdade. E aí o texto pode só te atrapalhar. Então vai direto para o comando da questão. Quando for questão de interpretação, aí sim você volta no texto, tá bom? Então vamos lá. No período, no entanto, o remoto também exige um alto grau de automotivação e pode ser um desafio para pessoas que têm dificuldade em se comunicar ou ensinar à distância. As orações sublinhadas são classificadas como subordinadas. Por que as orações, gente? Porque aqui, ó, em ensinar ou em comunicar, em se comunicar ou ensinar à distância. Eu tenho dois verbos e duas orações. Lembrando que cada oração tem um verbo ou uma locução verbal. Ok. As orações sublinhadas são classificadas como subordinada. Nesse momento, eu já sei que é uma subordinada. Se ela é subordinada, ela pode ser de três tipos, né? Ela pode ser subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. As subordinadas adjetivas são as mais fáceis. Por quê? Porque elas começam com pronome relativo. E só tem duas, as restritivas e as explicativas. E vão começar com pronome relativo, quase sempre é o quê? Esse que eu consigo substituir por o qual ou a qual. Aqui elas não estão nem nas alternativas, né? Porque não são. Nesse momento, eu preciso saber se isso é uma adverbial ou é uma substantiva. Lembrando que as, as orações adverbiais, elas têm circunstância. Elas vão completar ali, se caracterizar verbos e vão exercer função sintática de advérbio, de tempo, de finalidade. As substantivas, elas exercem função sintática. Objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal, e é isso que nós vamos ver agora. Então tá. Pode ser um desafio para pessoas que têm dificuldade em se comunicar ou ensinar à distância. Dificuldade é verbo, gente? Não, né? Dificuldade é um nome. A dificuldade, então, isso daqui é um substantivo. E começa com preposição. Eu tenho um substantivo e uma oração iniciando com preposição. Em se comunicar ou ensinar à distância, está completando a dificuldade. Ó, pode ser um desafio para pessoas que têm dificuldade em quê? Em se comunicar ou ensinar. Se eu tenho algo que tem uma função, esse algo, essa oração, começa com preposição e completa um nome, isso daqui exerce função sintática de complemento nominal. Se exerce função sintática de complemento nominal, mas tem verbo, eu chamo de oração. Se a oração que exerce função sintática é qual? É a subordinada substantiva completiva nominal. Sabe aquele negócio que eu falo para vocês? Você não precisa gravar o nome da oração inteira, você só precisa entender o sentido. É isso daqui. Você entende que isso é um complemento nominal, porque está completando um nome, dificuldade. Você vem aqui e você procura a completiva nominal.
O resto do nome você não precisa saber. Gabarito, letra E. Entenderam? É assim que vai resolver a questão da banca. É óbvio que se nesse momento você olha e fica perdido, ah, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Talvez você não saiba o que é um complemento nominal. E aí você precisa voltar na aula de sintaxe. Talvez você saiba, mas não tenha assistido ainda a aula que eu dei sábado passado, que foi a aula de orações. Então você precisa assistir a aula de orações. Não se desesperar, tá? Não se desesperar. Deixa eu ver aqui. Jaider, pode ser também, tá? Por causa disso. Outra coisa que ele falou aqui, ó. Esse C aqui também é marca de oração substantiva. Vamos lá. Questão 2. As questões de 2024, tá? É um outro texto, olha. Ó, olha o tamanho do texto, ó. Vamos ver se precisamos do texto. O período, a professora de meio ambiente e filosofia, Elane Carvalho, lembrou que alguns alunos dessas duas turmas de terceiro ano estão fazendo com a Biofábrica um projeto com produção de cartilhas pedagógicas para serem distribuídas como trabalho de conscientização no município. É composto por subordinação, contendo, além da oração principal, vamos lá, gente, o período. O período, isso daqui, ó. Começa aqui e termina aqui, tá? É composto por subordinação, contendo, além da oração principal. Então, o que que tem aqui nesse período, além da oração principal? A professora de Meio Ambiente e Filosofia, Elane Carvalho, lembrou o quê? Então, vamos lá, isso aqui é a oração principal, ó. A professora de Meio Ambiente, Elane Carvalho, lembrou. Aí aqui está o verbo. A professora lembrou. Lembrou o quê? Lembrou o quê? Que, aí olha só, que alguns alunos dessas turmas de terceiro ano estão fazendo com a biofábrica. Então vamos lá. Que alguns alunos dessas duas turmas de terceiro ano estão fazendo isso aqui foi o que ela lembrou, tá? Com a biofábrica, calma aí. Um projeto de produção de cartilhas pedagógicas. Para quê? Olha só. Para quê? Para quê? Falei isso com vocês. Viu para quê? Já desconfia. Quem se lembra disso? Para quê traz ideia de quê? Vamos lá. O para quê traz ideia de quê, gente? Para quê? Deixa eu ver se alguém se lembra disso. Para quê dá ideia de quê? Quase sempre o para quê, eu falei sobre isso. Finalidade. Isso aí, finalidade. Finalidade. Então, na dúvida, você tenta substituir com a finalidade de, tá? Então, vamos lá. A professora de Meio Ambiente e Filosofia, Anne Carvalho, lembrou o quê? Que alguns alunos, então toda vez que eu pergunto o quê, a minha resposta vai ser o quê? Um objeto, quem se lembra, coloca aí para mim. Que alguns alunos dessas duas turmas de terceiro ano estão fazendo com a Biofábrica um projeto com produção de cartilhas pedagógicas para a fim de, com a finalidade de serem distribuídas como trabalho de conscientização no município. Então, eu tenho, eu tenho aqui um período composto por subordinação, porque as orações são subordinadas, contendo, contendo aqui, além da oração principal, que é essa professora de meio ambiente, mais duas orações.
Uma que começa aqui no que alguns alunos dessas turmas de terceiro ano estão fazendo com a Biofábrica, um projeto de produção de cartilhas pedagógicas, e outra que vai começar no para serem distribuídas como trabalho de conscientização no município. A primeira oração, a primeira oração, como vocês bem falaram aqui, a Gisele falou, é um objeto direto. Esse que aqui é um que conjunção integrante, tá? Que começa orações subordinadas substantivas, tá? Esse que aqui é um que conjunção integrante. Você perguntou o que e vem depois de um verbo, a sua resposta é o objeto direto. A sua resposta é o seu objeto direto. Por isso que eu falo para vocês. Se você sabe sintaxe, a oração não fica difícil. Lembrou o quê? Lembrou que alguns alunos dessas turmas lembrou isso, objeto direto. Então, a minha primeira oração, essa que está de amarela, é uma oração com função de objeto direto. E a minha segunda oração, essa que está de lilás aqui, é uma oração com função de finalidade, que traz ideia de finalidade. Logo, aquilo que eu sempre falo para vocês. Precisa a professora é, ficar gravando todo o nome? Não. A prova, ela é objetiva, o nome vai estar escrito, ok? Então, a gente fica aqui com uma oração objetiva direta, que está em quase todas, ó, aqui, ó. Quase todas falam da objetiva direta. Eliminamos a objetiva indireta, eliminamos a letra B e a letra E. E a última é uma oração com ideia de finalidade. Quais são as orações que trazem ideia de finalidade? São as orações adverbiais finais. É uma adjetiva explicativa? Não, nem tem é, pronome relativo aqui. É uma adverbial consecutiva? Não. O que que é consecutiva? É aquela que dá ideia de consequência. Estudou tanto que passou na prova. Tem uma predicativa? Não, predicativa é aquela que dá uma característica, tem ali um verbo de ligação. Também não tem. O que que a gente tem aqui? Como vocês bem falaram, um objeto direto e uma finalidade. Logo, uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma oração subordinada adverbial final. Gabarito letra C. Alguma dúvida na questão? Isso aí, conjunção integrante. Outro texto, e vamos lá. Apesar de todas as dificuldades encontradas, algumas mulheres destemidas conseguiram pouco a pouco vencer todos os preconceitos e todas as barreiras. Nesse período, o termo apesar de todas as dificuldades expressa o quê, gente? Aí, tá vendo? É uma oração, mas ele nem te pergunta o nome da oração, ele só quer aquele sentido, a ideia. E a ideia aqui é de quê? É de concessão? É de explicação? É de consequência? É de condição ou é de proporção? Concessão. O que que é concessão? Concessão é aquela ideia de que não deveria acontecer, mas vai acontecer. Mesmo estando chovendo, irei à praia. Isso é uma concessão. Explicação é aquela do porquê. Consegue substituir por porquê? É uma explicação. Preciso estudar muito porque quero passar na prova. Uma explicação. Consequência? Então tá. Aqui, ó. Explicação por quê. A concessão, mesmo que esteja chovendo, irei à praia. A consequência é o tesão mais que. Vocês não podem esquecer disso, tá? Cai bastante. A consequência é o tesão mais que. Viu ter mais que tem sempre uma consequência, tá? Tanto que estudou tanto que passou na prova. A condição é o se. Se você for, eu também irei. E a proporção é a proporção.
Tem outras conjunções? Tem, mas qual conjunção você vai utilizar? A proporção. A proporção que estudo, aprendo. Quanto mais estudo, mais aprendo, tá? Então, esse apesar de tá dando ideia de que aqui, apesar de todas as dificuldades, algumas mulheres destemidas conseguiram pouco a pouco vencer os obstáculos, mesmo com todas as diversidades, tá? Eu não falei que era apesar de, só para não dar o gabarito de cara para vocês, mas mesmo que. Por isso que é importante estudar lá as conjunções, principalmente para as orações adverbiais. Nós temos conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Onde está isso, professora? Está lá na aula de classes de palavras. Porque aí você conhece a conjunção, você sabe que a conjunção faz parte. Professora, eu posso me guiar sempre pela conjunção? Não. Por quê? O pois, por exemplo, ele vai entrar na causal, na explicativa e na conclusiva. Aí você substitui por porquê, ou por portanto, por já que, né, no caso da causal, para saber qual é. Porque algumas vão se repetir, como é o caso do como. O como pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser proporcional, ele pode ser aquele outro também, conformativo. Fiz o bolo como a receita. Fiz o bolo conforme a receita. Tá? Gabarito letra A. Aqui a banca poderia facilmente escrever, tá, gente? Oração subordinada, adverbial concessiva. Mas eu já tinha avisado que às vezes a banca vai colocar só ali se é concessão, se é explicação, tá? Vamos lá. O trecho sublinhado em Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam. Qual o trecho sublinhado que não conheciam? Isso é uma oração adjetiva restritiva? Começa com uma conjunção integrante. Apresenta sujeito representado pelo pronome que. Retoma os poetas por meio do que. É uma oração substantiva objetiva direta. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam. Qual é o gabarito da 4? Vamos ver se alguém sabe. É uma oração adjetiva restritiva. Começa com uma conjunção integrante. Aqui já não pode, tá? As orações adjetivas começam com pronome relativo. Então aqui você já elimina. Ou ela é adjetiva restritiva, ou ela começa com conjunção integrante. É impossível que seja os dois, tá? Esse que pode ser substituído por o qual, a qual. Os poetas andavam em busca de palavras as quais não conheciam. Esse que está retomando as palavras? Sim, esse que está retomando as palavras. Então, esse que é um pronome relativo. Se esse que é pronome relativo, ele pode. Isso daqui pode ser uma oração adjetiva, é, pode estar retomando alguma coisa, igual está aqui. Eu vou por eliminação, tá? Não pode ser conjunção integrante. Porque conjunção integrante começa uma oração, não substitui nada, começa uma oração substantiva. Então, também não pode ser oração substantiva. A C e a D estão ok, tá? Pode ser qualquer uma das três, as três estariam corretas. A gente tem que ver se está retomando certo. Retoma os poetas por meio de quê? Esse que é pronome relativo, certo? Ele retoma, retoma, mas retoma os poetas? Não. Retoma palavras, por isso a D está errada, tá? Se aqui você retoma palavras, poderia ser. Apresenta sujeito representado pelo pronome que, aqui eu quero muita atenção, muita atenção. Por quê? Porque a coisa é a que cobra isso, tá? O que, pronome relativo à conjunção integrante, é função morfológica. E geralmente esse que,
ele exerce função sintática. Pode ser de sujeito, pode ser de objeto. Então, se eu tenho aqui, eu e minhas frases que sempre são parecidas. A menina, a menina que está de vestido rosa é minha amiga. É minha amiga. Aqui eu tenho duas orações. A menina é minha amiga e a menina que está de vestido rosa, tá? Eu tenho duas orações. Quero que vocês prestem muita atenção nisso, isso cai muito. A menina é minha amiga. Qual é o sujeito da oração? A menina é minha amiga. A menina. Quem está de vestido rosa? Esse que está de vestido rosa é quem, gente? Quem que está de vestido rosa? A menina. Aqui nessa frase, esse que está de vestido rosa, na frase que está de vestido rosa, a menina o que é sujeito. Ele exerce função sintática de sujeito aqui, tá? Agora eu vou fazer uma um pouco mais. Aqui ficou fácil, porque nos dois exemplos que eu dei, não sei porque eu apaguei, não era para ter apagado, mas vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Ahn, eu falei. Não, eu vou como. Eu vi a menina que estava triste. Ah, pronto, agora ficou bom. Era isso que eu queria. Eu vi a menina que estava triste. Prestem muita atenção, porque a coisa cobra muito isso, tá? E aí a banca vem e te pergunta assim, ó. Qual é a função sintática desse que? O que que é a função sintática? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Aí, gente, quase todo mundo erra. Porque olha o que as pessoas fazem. Vocês não vão fazer isso. Vocês estão tendo essa aula aqui agora. Aí, então, estão tudo caindo. Olha o que as pessoas fazem. Eu vi a menina que estava triste. Eu vi a menina. A menina é objeto direto. O que retoma a menina? Qual é a classificação sintática? Qual é a classificação sintática desse que aqui? Falem para mim. Qual é a classificação sintática desse que? O que que vocês acham? Esse que aqui, sintaticamente, ele é sujeito, ele é objeto direto, ele é objeto indireto, ele é o quê? Isso aí, meninos, ele vai ser sujeito. Ah, professora, mas ele não está retomando a menina? Já fez o que eu queria. Todo mundo pensa isso, tá? Ele não está retomando a menina e a menina é objeto direto? Ok, mas nessa frase, agora eu estou analisando uma outra frase. Que estava triste. Esse que é a menina. Então a frase vira: a menina estava triste. Nessa segunda frase, a menina é sujeito. Entenderam isso? Nessa segunda frase, a menina é sujeito. Por isso, aqui, esse que exerce função sintática do sujeito. Foi o que a banca tentou fazer aqui, ó. Apresenta o sujeito representado pelo pronome que? Não. Aqui não. Que não conheciam, quem não conhecia, o sujeito continua sendo os poetas. Esse que está se referindo às palavras. É uma oração adjetiva restritiva. Gabarito letra A. Eu sei que vocês já tinham acertado há muito tempo, mas eu estava explicando aqui é, outras formas que a banca costuma ou pode cobrar essa questão, tá bom? Por que o gabarito é a letra A? Porque eu tenho uma oração que começa com pronome relativo, se refere à palavra anterior e não tem vírgula. Adjetiva restritiva. As adjetivas começam com pronome relativo. Nós só temos duas, restritiva e explicativa. E a restritiva não tem vírgula, tá?
Vamos lá. Sujeito da oração subordinada. Ela restringe a poetas, é isso? Vamos lá. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam. Aqui, é, as palavras, eles não conheciam as palavras, as quais não conheciam. Eles não estavam em busca de qualquer palavra, só das palavras que eles não conheciam, por isso que é restritiva, tá? É isso aí, restringir palavras. Eles estavam em busca das palavras que não conheciam. Questão 5. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Apesar de não estuda, a pessoa, desculpa, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante. Considerando a relação de causalidade entre as duas frases transcritas, para explicá-la, poderia ser empregado o conector sublinhado em. Vamos lá, qual questão? De novo, questão 5. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Ponto. Isso é outra coisa que a COSEAC faz demais, tá? Ponto. Vou pegar a caneta, que é melhor. Ponto. Preste atenção aqui, gente. Considerando a relação entre as duas frases. Então, aqui diz que eu tenho duas frases, tá? Então, a primeira frase é no Brasil. O ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. E a segunda frase é essa aqui, ó. A pessoa não estuda. Então, assim, a pessoa não estuda para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir seus pensamentos de modo claro e elegante. Eu tenho duas frases. E aí eu quero saber qual é a relação delas. Qual conector eu posso colocar para ligar essas duas frases? E aí, dependendo do conector, eu vou ter um. O conector vai mudar a ideia da frase, tá bom? Considerando a relação de causalidade entre as duas frases, para explicitá-la, poderia ser empregado o conector sublinhado em. Então, o que que vocês têm que fazer aqui? Vocês precisam fazer a conexão aqui, ó, entre uma oração e outra. No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. A pessoa não estuda a língua para ser um escritor capaz de transmitir seus pensamentos. No entanto, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar? Se, aí, no entanto, dá a ideia de adversidade, tá? No entanto, estaria dando a ideia de adversidade. No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Se a pessoa não estuda a língua para ser um escritor, isso é uma condição? No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Aliás, a pessoa não estuda a língua, seria um além disso, que dá uma ideia de adição, uma ideia de inclusão. Aliás, além disso. No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, ou é uma alternativa a isso? Ficou muito pequenininho para escrever. No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Portanto, é uma conclusão? Portanto, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir seus pensamentos de modo claro e elegante. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Todo mundo foi na letra E? Exatamente, letra E, tá?
A banca dá uma colinha aí quando ela fala da relação de causalidade, né? Toda causa tem um efeito, toda explicação, aquela coisa ali de causa e efeito, explicação e conclusão. Quando eu vejo um portanto, eu já estou explicando isso, né? No Brasil, o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Portanto, a pessoa não estuda a língua. Se você trocar a frase, você ganha uma causa, né? A pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante. Já que o ensino de língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, tá vendo? Quando a gente troca, a gente tem essa causa, gabarito letra E. Isso aí, Vitor. 6. Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu Machado de Assis, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza, das alternativas feitas na oração adjetiva, iniciada pelo pronome relativo em destaque, aquela que está inadequada às normas da regência, de acordo com o padrão culto da língua, é. Vamos lá. A questão não é de oração. A questão é, ela já te falou qual é a oração. Quando eu falo ela, é a banca, tá, gente? Já falou qual é a oração. Já falou que inicia com pronome relativo. Qual, professora? Cujo, tá até é, maiúsculo, né? Quer saber qual está inadequado? Então é a questão errada. Cuidado. Senão vocês leem a primeira, já acha que tá certa. Ou lê a primeira, acha que tá errada. Lê a segunda, já acha que tá certa, já marca. É a inadequada. As normas de regência, de acordo com o padrão, uso da língua é. Então vamos lá. Sobre cujo determinismo encontrou-se ao não prever a própria grandeza, de cujo determinismo dependia ao não prever a própria grandeza, para cujo determinismo contribui, em cujo determinismo confiou, a cujo determinismo esteve. Professora, não sei responder isso, vou te ensinar agora. Não é isso, tá, Gisele? De não admite artigo. Esses pronomes relativos, essas questões, vocês têm que olhar o verbo que está depois, tá? Então, olha só. É para vocês olharem esse verbo aqui, ó. Isso que você falou tá certo, tá, ô Gisele? É que não é isso na questão. Sobre cujo determinismo encontrou-se, quem se encontra sobre alguma coisa? Estranho, né? Na questão de baixo vai parecer mais fácil. Quem depende, depende de, concorda? Concordo, professora. E lembrando que o cujo faz relação com o que está depois, tá? Cujo determinismo dependia. Então, dependia do determinismo, de cujo determinismo dependia. Quem depende, depende de. Então, vai começar com de cujo. Ok, essa está certa. É assim que vocês resolvem questão de pronome relativo. Para cujo determinismo contribuiu, quem contribui, contribui para alguma coisa. Então, para cujo determinismo contribuiu. Questão está correto. Começa com para. Em cujo determinismo confiou, quem confia, confia em. Quem confia, confia em. Em cujo determinismo confiou. Está correto. A cujo determinismo esteve subordinado ao não prever a própria grandeza, quem está. Aí o que que acontece aqui, gente? Desculpa, eu não sublinhei tudo. Esteve subordinado. Isso que te confundiu aí, Anderson. Foi o Anderson que falou? Ou foi o Vinícius? Quem esteve, esteve em algum lugar? Sim, certo. Mas o que está subordinado a. Uma oração está subordinada a outra, não em outra, tá? Cujo determinismo esteve subordinado. Quem está subordinado a.
Sobre cujo determinismo encontrou. Quem encontra não encontra sobre. Gabarito a letra A, porque é para achar errada. Somente o cujo concorda com o verbo posterior. Não, o cujo ele se refere ao substantivo posterior, tá? Ele não concorda com o verbo posterior, mas isso que está acontecendo aqui pode acontecer com qualquer pronome relativo. Poderia ser um de que dependia, tá? A, a empresa de que dependia poderia ser para onde iria. A gente fala assim, quem, quem vai a algum lugar. Aonde, é daí que vem o aonde, tá? Aonde iria, é, em que confiou, poderia ser o que aqui, ó? Em que confiou, a que esteve subordinado, não só o cujo, não, que acontece isso não, tá, Gisele? Em relação ao se referir ao que está depois, é só o cujo. Só o cujo, de todos os pronomes relativos, é o único que se refere ao que está depois. Mas isso que está acontecendo com o verbo pode acontecer com qualquer pronome relativo. E nós falamos assim. Isso aí, gente. A letra A, Vitor, é por causa do verbo do encontrou-se. Quem se encontra não se encontra sobre, tá? Ó, sobre cujo determinismo encontrou-se a não prever a própria grandeza. Quem se encontra com, tá? Isso aí, a Vinícius colocou aqui, tá bom? Por isso que não pode ser a letra A, porque não é o sobre. Nessas questões, vocês têm que procurar o verbo. Eu vou procurar a questão de. Vou até anotar aqui. Questão de pronome relativo para a gente fazer isso. Só a questão de pronome relativo para fazermos umas questões dessas, tá? Mas vocês entenderam por que letra A? Alguém ficou com dúvida? Isso aí. Às vezes você lê e você sabe que você não sabe tipo, como que resolve, mas você sabe que tem alguma coisa estranha na questão. Isso acontece também. Vamos lá. Questão 7. Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana, sou egípcia, sou hebraica. O período transcrito acima, em relação ao que lhe antecede no texto, exprime sentido de. Gente, precisa nem voltar no texto, tá? Não precisa nem voltar, mas eu vou voltar. Tá no terceiro parágrafo, tá? Isso daqui é parágrafo, tá, gente? Aqui, ó. Cadê? Onde eu tô? Tô na 7. Ó, tá no terceiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro parágrafo, então tá aqui. Sem dúvida, o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. O que a vida ali fez brotar com abundância excedeu ao que eu sabia, pois cada lembrança brasileira corresponde à memória do mundo, onde esteja o universo resguardado. Portanto, por isso, ao apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana, sou egípcia, sou hebraica. Portanto, da ideia de quê, gente? Que questão fácil! Que delícia! Vê se vocês acertaram. Conclusão, isso aí, conclusão. E olha aqui, gente. Questão de arquiteto, nível superior. Delicinha. Conclusão. Oi. Dos fragmentos abaixo, aquele em que a conjunção e
está empregado em sentido distinto das demais é. Quando cair esse tipo de questão, significa que todas as alternativas têm o e exercendo a mesma função. Só um está diferente. Aqui, ó. Vamos ver qual é, tá? Cadê? Aqui. É casa da minha carne e do meu espírito. Isso é uma soma, né? Uma adição da minha carne e do meu espírito. Então, aqui está a quantidade de adição. Se os outros estiverem também, show. Se só esse tiver, esse é o gabarito. É a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. Poeta dos sonhos e do sarcasmo. As cordas da guitarra e do coração. Sossobrar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Qual que vocês acham que está com sentido diferente? Letra E. É isso aí. Letra E. Tudo aqui é adição. Tudo aqui é uma soma, né? Agora aqui, o sentido não é de adição, o sentido aqui é de igualdade, tá? É a mesma coisa que revivê-lo, tá? É igualdade. Facilmente você poderia substituir por um é, né? Com ele é revivê-lo ao mesmo tempo, fazer os dois ao mesmo tempo, tá bom? Não dá ideia. E tome cuidado, porque às vezes vocês querem achar, por exemplo, um vai ser adição e o outro tem que ser a diversidade. Não, não necessariamente, tá? Tomem cuidado. Quando eles fazem sentido, pode ir mais para o sentido semântico do que ali para a sintaxe do período. Mas vocês foram muito bem. 9. Em cada um dos períodos a seguir, há uma oração subordinada adverbial. Já falou que é adverbial, que delícia. Nada mais entendia do que a leitura desatenta de um poema. Quanto melhor ele for, mais faculdades nossas, e em mais alto grau são por ele solicitadas e atualizadas. Elas expressam respectivamente. Vamos lá, gente. Nada mais entendia do que a leitura desatenta de um poema. Nada mais do que a leitura de um poema. Isso é o quê? Nada mais do que isso. Quanto melhor ele for, mais faculdades nossas. Quanto melhor, mais. Isso é o quê? Ó, o do que dá a pista aí, ó. Nada mais entediante do que a leitura desatenta de um poema. Eu estou comparando o tédio com a leitura desatenta de um poema. E aqui, quando eu falo quanto melhor, mais, é a proporção. Quanto mais eu estudo, isso aí. Gabarito letra A. E aí, às vezes, quando vocês estão só estudando conteúdo, vocês acham muito mais difícil porque não tem as alternativas. Com as alternativas fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil. Carol, não é a E não, tá? Por quê? Porque isso daqui não é conforme, não é conformidade. Isso daqui é uma comparação. Eu estou comparando o entediante com a leitura. E aqui, quanto mais melhor, não é comparação. Aqui é a proporção. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. É a proporção que eu estudo, eu aprendo. Agora, quando eu falo, fulano é mais inteligente do que o outro, aí sim eu estou
comparando, tá bom? Entendeu isso? Show, isso aí. 10. Em geral, os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada que dizem. A relação semântica entre a oração principal e a subordinada no enunciado é, gente, desde que dá ideia de quê? Eu irei à festa desde que você vá. Eu darei aula desde que vocês participem. Eu posso trocar esse desde que pelo quê? Pelo se, né? Ó, eu darei aula se vocês participarem. Iremos à festa desde que vocês vão, se vocês forem. Isso é uma condicional. Ó, terminamos aí 10 questões de orações em 50 minutos. Acho que dá para vocês fazerem isso em 20 minutos. O que que vocês acham? Tentem aí, treinem as questões. Eu vou deixar o material para vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar.